Olá, eu sou o Rogério Zagallo, eu sou diretor e produtor de documentários e essa aqui é a videoaula Documentários Ideia e Realização. É uma videoaula do edital PROAC Expresso Direto 39/2021, que é uma ação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Eu vou falar um pouco aqui da diferença de alguns projetos que eu realizei nos últimos anos, falando sempre desses dois pontos, assim, a largada do projeto, o tipo de produção que foi feito, até a realização, quais as diferenças basicamente desses projetos. Para isso eu separei alguns curtas, uma websérie e um projeto de longa-metragem para vocês, para a gente falar um pouquinho de cada um deles e comentar algumas peculiaridades de cada um desses projetos. A gente vai começar falando de dois curtas, um deles é Juventus Rumo a Tóquio e o outro é A Procissão. São curtas que aconteceram quase sem querer, podemos dizer assim, porque eles não saem de uma ideia pré-concebida, né? A gente não tinha o roteiro dele todo montado, já todo pensado. E posteriormente, numa segunda etapa dessa videoaula, a gente vai falar de um outro tipo de projeto que gerou mais um média-metragem, uma websérie e um longa, que esse sim, que é o projeto Palestra Itália Doc, foi um projeto de vários anos que tem um outro tipo de planejamento, um outro tipo de produção e direção, e eles são bem distintos. Então, como a gente está falando de ideia e realização, eu resolvi separar esses dois blocos de exemplo. Então, falando um pouco de Juventus Rumo a Tóquio, nosso primeiro curta, né? Ele é literalmente o primeiro curta, a gente está falando de 2008, eu, junto com duas amigas de faculdade, as jornalistas Andrea Curati e Helena Tahira, a gente tinha vontade de fazer alguma coisa sobre a Moca. Falando de Juventus Rumo a Tóquio, então, como aconteceu? A gente tinha um edital chamado Crônicas da Cidade, tínhamos vontade de fazer nosso primeiro curta, a gente não tinha ainda nenhum projeto autoral, e a gente falou, vamos fazer alguma coisa sobre um bairro bacana de São Paulo, e surgiu a ideia de fazer algo sobre a Moca, sobre a Rua Javari, onde tem um estádio tradicional, toda aquela ligação da Moca com o Juventus, esse clube tradicional italiano. E a gente partiu para assistir e gravar uma final da Copa Federação Paulista, que era uma oportunidade, na verdade até rara, de ter o Juventus numa final com a casa cheia. Então a gente sabia que ia ter um estádio lotado, né? Ia ter a oportunidade de descobrir um pouco como seria aquele clima do estádio, porque não era um ambiente que a gente frequentava. Então, o que aconteceu? Na verdade, a gente foi surpreendido, né? A gente estava com duas câmeras pequenas, HDVs, que eram câmeras digitais da época, e a gente não tinha um roteiro, nem uma marcação de cena do que a gente queria documentar, mas a gente saiu andando por todas as partes do estádio, que é um estádio pequeno, mas a gente ficou indo para cada um dos setores da torcida e gravou apenas as reações dos torcedores. A gente esqueceu do jogo e ficou gravando os torcedores, que a nossa vontade ali era descobrir futuros personagens de um documentário sobre a Moca. Mas a vida real foi muito mais bacana com a gente do que a gente imaginava. E o jogo foi fantástico, o jogo teve uma trajetória dramática e a gente documentou uma cena que eu gosto de chamar ela de cena super trunfo, porque ela é tipo uma cena que valia, a partir dela, a gente pensar que a gente tinha que fazer um curta-metragem com aquele material. Não mostrou o finalzinho da cena, mas você já consegue imaginar o que ela vai proporcionar, né? Mas basicamente, assim, a gente sabia que tinha na mão um material muito bacana. Só que a gente não tinha ainda ideia do que fazer. Então, a gente foi para a montagem, a gente olhou todo o material bruto, ficou com esse material quase 1 ano e meio parado na produtora, porque a gente tinha outros projetos para fazer, mas a gente
sempre que eu olhava, ficava emocionado com aquele material, falando, não, vamos transformar isso em alguma coisa. Só que a gente não tinha os gols, né? E a gente não tinha... a gente tinha vários buracos, vamos dizer assim, na nossa historinha. Mas o que a gente decidiu fazer? Falar, vamos contar a história do jogo com o artifício de incluir cartelas e letreiros informativos que vão dando para quem assiste esse curta a experiência do que foi aquele jogo. A gente vai citar esse termo pela primeira vez aqui, mas eu vou citar várias vezes, que é transformar o curta-metragem, aquele documentário, um pouco na experiência do que você viveu ali no momento, né? Então essa é uma frase que o João Moreira Salles falou numa aula que eu assisti há anos atrás, e eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, né? Que eu falei, nossa, para mim documentário é muito isso, mais do que ele ser informativo, ele tem que transmitir um pouco da experiência daquilo que ocorreu. Né? E no caso do futebol isso é muito difícil, né? A gente está falando de uma experiência de um estádio, né? Passar isso para a TV, passar isso para o cinema é muito complexo. Então a gente fala, vamos tentar transformar um pouquinho do que foi aquela experiência que tinha rolado na Javari de um jogo fantástico, vamos tentar fazer de última Copa. E para isso a gente usou desses artifícios de montagem. Felizmente a gente chegou num resultado muito bacana, o curta foi para vários festivais. Vocês podem assistir ele aqui no canal da Oca no YouTube, na íntegra. Ele é um curta que até hoje deixa a gente muito feliz de ter realizado. Outro exemplo bacana de projeto quase sem querer é o curta A Procissão. A procissão, ele parte do fato que a torcida do Palmeiras gerou, que quando o goleiro Marcos, que é um goleiro que jogou na seleção brasileira e é ídolo dos torcedores palmeirenses, ia se despedir do futebol, a torcida, para homenageá-lo, planejou fazer uma procissão que sairia da Pompeia, aqui da frente do clube, né, na rua Turiaçu, atual Rua Palestra Itália, e caminharia até o estádio do Pacaembu, que é o estádio que estava recebendo os jogos do Palmeiras na época. Então, como palmeirense, e a gente estava também fazendo já outro projeto sobre o Palmeiras na época, a gente falou, nossa, vai ter uma coisa muito legal de ser gravada. Eu e o Daniel Grillo, um outro colega que foi parceiro como cinegrafista nesse projeto, falou, vamos sair andando, a gente foi cada um com uma câmera, vamos acompanhar essa procissão e depois a gente vê o que acontece. Então, baseado até um pouco naquela fala anterior, da experiência, né? Falou assim, vamos tentar passar qual que foi a experiência daquele fato ali para o possível curta-metragem depois. A gente vai, os dois, a gente vai andando com a torcida, vai tentando sempre fazer o maior número de ângulos, né, possíveis, para já pensando um pouco na montagem de um curta-metragem, mas sem um roteiro definido.
ainda. São Marcos merece. Vamos lá atrás do trem, pessoal. Vamos chegar com tudo no Pacaembu. Vamos organizar essa chegada no Pacaembu. Todo mundo atrás do trio. A gente chega com o trio e todo mundo junto com as bandeiras, com as imagens de São Marcos. E a gente chega até o Pacaembu acompanhando essa torcida. Nesse curta, tem uma cena, especialmente, que está quase no finalzinho, nos créditos, que eu acho que ela para mim é um bom exemplo do que é um documentário, né? A gente estava ali gravando tudo cena curta, tudo coisa rápida, porque a gente estava querendo ter a maior quantidade de ângulos possíveis. Então, assim, eu e o Daniel, que era outro cinegrafista, a gente ficava literalmente, gravava um pouquinho, saía andando, ia para outro ângulo, corria, porque a procissão estava acontecendo e a gente tinha que fazer o maior número de cenas durante aquele curto espaço de tempo, né? Mas, nessa caminhada até o Pacaembu, tem uma cena muito maluca que é uma bandinha que estava numa promoção numa loja de, se eu não me engano, de colchões ou algo assim, que estava lá fazendo essa promoção de vendas e a torcida do Palmeiras engoliu literalmente essa bandinha que entrou no pique da torcida palmeirense e começou a tocar o hino do Palmeiras. Ali eu acho que tem um pouco do que eu acho que seria um olhar de documentarista, né? Eu comecei a gravar aquele fato, eu não desliguei a câmera em nenhum momento, eu fui correndo para cima da bandinha e fiquei esperando as coisas acontecerem. A cena tem quase 4 minutos de duração. Ela, assim, ela não se encaixava na montagem do curta, mas ela era também uma outra cena que a gente pode chamar de super trunfo. Era uma cena especial que na montagem final do curta a gente utilizou nos créditos. Então a gente deixa aquela cena acontecer nos créditos finais, porque o que ela transmite? Uma coisa que eu gosto muito de ter nos meus documentários. Ela não tendo corte, ela transmite uma realidade, uma verdade para o que está acontecendo ali. Você vai vendo as coisas acontecer, as intervenções vão acontecendo, as pessoas vão mudando, vai entrando, vocês vão ver quem assistiu o curto inteiro no canal da Oca no YouTube vai poder ver ela na íntegra. Mas eu ali naquele momento, como cinegrafista e documentarista, eu deixei a realidade contar a sua história para mim. Então isso eu acho uma coisa que é uma cabeça, um olhar que quem quer fazer documentário tem que ter. Às vezes você não fica tão preocupado do que vai acontecer com aquela cena no futuro, que você nem sabe ainda que tipo de filme você vai fazer, mas aquele momento que você está gravando um fato que tem uma coisa legal acontecendo, é muito mais interessante você só parar e ficar esperando ali num ângulo bacana, você conseguir documentar aquilo da maneira mais clara e com o olhar bacana possível, para depois você ver o que aquilo ali vai de fato se tornar, né? Então, é exatamente o que a gente fez no posicionamento da cena do Juventus rumo a Tóquio. Essa bandinha, para mim, também é uma cena muito característica e que transmite muito do que eu entendo que é um documentário, que ele tem essa coisa da imprevisibilidade, ele deixa mesmo uma deficiência técnica, né, acontecer, mas para passar ali naquele curta, naquele momento, um pouco da experiência que eu vivi documentando aquilo e que o telespectador, a pessoa que está vendo aquilo numa TV, num celular ou no cinema, sentiu um pouco daquela mesma emoção. Depois de Juventus rumo a Tóquio, aquela vontade de fazer projetos autorais cresceu muito, né? Porque depois que você faz o seu primeiro filho ali, que você vê na tela, que vai para o festival, realmente deu vontade de fazer mais coisa. E a gente tinha algumas ideias, mas assim, novamente um fato chamou a atenção de um possível novo projeto. O estádio antigo do Palmeiras, o Palestra Itália, ia ser demolido e eles iam fazer uma nova arena no mesmo local, que hoje é o Allianz Parque, né? Mas, sabendo daquele fato, chegou um momento que ia ter o último jogo no estádio antigo do Palmeiras. A partir daí,
Não era só ter uma ideia e sair lá e gravar, né? A gente, para fazer o curta Primeiro Tempo, que depois virou um projeto muito maior, passou a ter o longa Segundo Tempo e a série Intervalo, a gente teve que fazer um outro tipo de projeto. É um projeto que ele tem todo um tipo de autorização para você conseguir entrar no estádio com mais de uma câmera. Você tem toda uma decupagem, vamos dizer assim, de cena, porque o que eu queria com o Primeiro Tempo? Eu queria também, mais ou menos já mantendo aquele estilo do Juventus Rumo a Tóquio, transmitir para quem nunca mais fosse ver um jogo naquele estádio que ia ser demolido, guardar um pouquinho do que era a experiência, a sensação de ver um jogo naquele estádio. Então eu, junto com alguns outros amigos, a gente fez um projeto que eu decupei, vamos dizer assim, as várias etapas de um dia de jogo naquele estádio. Eu brinco que é quase um vídeo institucional do que era ver um jogo no antigo Palestra Itália. Então, para isso, como é que eu contaria essa história? Eu tinha que ter câmera em vários momentos, em vários pontos do estádio, contando cada etapa daquilo que eu, como torcedor do Palmeiras, estava acostumado a ver toda vez que eu ia no estádio. E aí a gente foi mais radical, assim. A ideia era assim, desde o nascer do sol até apagar o refletor, a gente ia documentar um dia inteiro daquele dia de jogo no estádio Palestra Itália. Então todo o processo para fazer esse documentário é outro, né? Ele é um documentário, ele vai lidar com as imprevisibilidades do que um documentário lida, mas eu usei a minha experiência como torcedor para ir no estádio para pensar e estar gravando junto com colegas que foram colaboradores do projeto vários momentos chaves para montar essa história. E uma coisa muito bacana que a gente usou também foi uma coisa que eu gosto bastante de usar, que é a linearidade do tempo, né? Então a gente sai com o sol, no primeiro sol batendo no gramado, e eu vou informando durante o filme todos os tempos que isso está acontecendo. Então, assim, quem está assistindo o filme está vendo esse passar de tempo até chegar no momento do jogo, né? E durante o jogo também a gente usa o jogo e o dia do jogo como o arco principal do filme, que era para ser um curta-metragem, mas aí, como a gente gravou muita coisa, teve também a inserção dos depoimentos que foram gravados na véspera e alguns no dia do jogo final. Então, o projeto cresceu e ele passou a ser um média-metragem. O que tinha de mais planejado nesse projeto? Ele, na verdade, era para ser um curta de um projeto muito maior, que a ideia era, aparentemente simples, a gente gravar o último jogo no estádio antigo e gravar o primeiro jogo no estádio novo. Palmeiras! A despedida do Palmeiras do Palestra Itália. Vem aí a nova arena do Palmeiras, o árbitro apita. A bola está rolando no Itamado. Ele é o oposto do Juventus Rumo a Tóquio, ele é o oposto de A Procissão. Primeiro Tempo, ele é um projeto pensado, ele é um projeto produzido, preparado, com um planejamento para estar no local certo, na hora certa. E isso dá um trabalho grande, mas o que facilitava isso? O conhecimento do que ia acontecer. Como torcedor do Palmeiras, de ir muito no estádio, eu sabia exatamente cada etapa do dia, quando o clube ia abrir e começar a preparar o campo, quando os torcedores iam começar a chegar, quando os vendedores, os camelôs iam começar a pendurar as suas camisas para vender na rua, na época, Rua Toriaçu, atual Palestra Itália. Então, assim, essas cenas, eu sabia que elas existiriam, mas a gente foi lá documentar para ter isso, para ter esse registro de como era o jogo naquele estádio antigo. Uma cena bacana da gente comentar é a gravação do apagar dos refletores, né? Ela é uma cena que demanda muito planejamento, porque a gente tinha que ter as câmeras posicionadas, não eram ângulos fáceis de se ter, e a gente não podia ficar esperando isso acontecer naturalmente. A gente tinha que estar coordenado com o pessoal do clube, né? Isso a gente foi
planejado com o pessoal da administração do clube, a gente ficou com o rádio sendo informado do momento de que cada um dos refletores ia ser apagado, para poder ter aquela cena cinematográfica bacana e do dia, né? Isso a gente fazia questão, não é que a gente ia lá pegar e se apagar os refletores de um outro dia, até porque depois não teria mais jogos oficiais, né? Então a gente fez questão de gravar o jogo oficial. São esses detalhes que, assim, de um tipo de documentário que tem uma busca de cenas planejadas, que já cai quase para uma ficção, mas é uma ficção que lida com a realidade. Para mim foi muito bacana, porque ele é uma obra histórica que depois, quando a gente vai na sequência fazer o segundo tempo, a gente tem um material de comparação muito interessante. Vamos dizer assim, ele é a base de largada de um projeto de longo prazo. Então a gente ali naqueles 2 dias de filmagem, na véspera e no dia do jogo, a gente cria um material de arquivo muito importante que foi fundamental para a qualidade dos projetos seguintes, que seria a série Intervalo, que seria uma série de curtas que foi feita durante a obra, e o longa Segundo Tempo. Vamos falar um pouco da obra, né, e da série Intervalo. O documentário, quando a gente dá a largada, a gente pensava numa obra de 2 anos, né, e como toda obra, ela praticamente dobrou de tempo, até ultrapassou isso. Então, assim, o que a gente tinha na cabeça de fazer um documentário sobre um processo de 2 anos, ele durou quase 4 anos e meio. Isso, pensando se fosse uma produção só bancada pela produtora, é inviável. O que a gente conseguiu fazer até para viabilizar o projeto e criar um modelo de negócio bacana? A gente teve contato com a W Torre, que é a construtora que fez a obra do estádio do Palmeiras e a atual gerente do estádio, e eles tinham interesse em fazer alguns boletins, alguns mais informativos sobre as etapas da obra, até para o torcedor do Palmeiras não ficar em pânico sem seu estádio e entendendo o que estava acontecendo ali dentro naquela obra. Eles tinham visto o primeiro tempo e tinham gostado muito, então foi super importante ter feito o primeiro tempo, que virou nossa peça de propaganda, vamos dizer assim, e de mostrar que a gente tinha capacidade de fazer um projeto sobre o estádio novo. Quando eles falaram desses boletins, eu, como diretor de documentário, falei, não, acho que boletins, eu não sei se cabe, mas a gente consegue fazer uns curtas. A gente pode fazer curtas sobre várias etapas do que estiver acontecendo, e a gente vai lançando esses curtas, e esses curtas vão alimentar essa ansiedade da torcida sobre o que está rolando. Então, a partir daí, a gente teve um apoio financeiro fundamental para o projeto do longa. Então, a gente tinha um patrocínio da W Torre para gravar esses curtas, e ao mesmo tempo que a gente ia gravar os curtas, a gente começou a gravar em paralelo o material que futuramente geraria o longa Segundo Tempo. Então, isso como modelo de produção, de financiamento, foi uma coisa muito fundamental, né? Então, a gente casou uma peça, vamos dizer assim, que tinha um patrocínio com um longa que tinha um futuro ainda indefinido de financiamento. Vai ficar bonito mesmo, viu? Vamos ver. Vamos torcer bastante, se Deus quiser. Uma coisa que é legal de falar da série Intervalo, que ela era feita mais ou menos no estilo do que a gente fez no curta Procissão, porque a obra tinha seus momentos chaves acontecendo, fundamentais, assim, tinha a subida dos pilares, depois você tinha a parte da cobertura, a chegada da grama. Assim, durante a obra a gente teve vários momentos importantes que visualmente seriam interessantes de serem contados, mas a gente não tinha exatamente um roteiro daquilo. Então, assim, cada etapa da obra que ia acontecer, eu pensava num depoimento, num personagem que poderia encaixar com aquele momento. Então a gente foi levando os mesmos personagens que participaram do filme Primeiro Tempo durante a obra,
em dias chaves para criar esses depoimentos sempre em ordem cronológica. Isso também foi uma das regras criadas para esse projeto. Então, o projeto, a princípio, seria sempre linear. A gente não ficaria fazendo uma alternância de tempos, né? Você começa a ver o filme na demolição do estádio antigo e vai acompanhar aquele estádio novo, o Allianz Parque, surgindo durante o filme, enquanto os depoimentos vão sendo colhidos. E isso foi realizado. Acho que isso é uma coisa de ideia e realização que a gente conseguiu concretizar. E outra coisa que funcionou bem foi esse lance de você repetir os lugares, ou aproximadamente os mesmos lugares que a gente gravou no primeiro tempo. A gente vai repetir isso na série intervalo durante a obra e vai repetir também nas cenas que vão entrar no segundo tempo. Eu falava para minhas amigas, eu não quero ir no clube, eu não quero ver o Palmeiras do jeito que tá. Eu quero gravar a imagem de quando eu estive lá e quero ver outra imagem. Mas aí vocês me fizeram vir aqui. Mas valeu a pena, foi bom, foi gostoso, tá sendo legal. Pelo menos eu tô vendo que, assim, eu tô participando da construção. Eu tô vendo ele crescer, né? Outra coisa bacana é a decupagem de locais e entradas e rua e camelôs e todas as cenas que construíam aquele universo da entrada do estádio, do jogo. A gente repete ângulo a ângulo, trecho a trecho no filme Segundo Tempo. Isso foi pensado também. Então, assim, o roteiro base, vamos dizer assim, de como mostrar aquele estádio antigo, a gente transferiu isso para o estádio novo. Só que aí mudou muito, né? Pensa que você tinha um estádio para 20 mil pessoas com um nível só, você passa para um estádio para 44 mil pessoas com 4 andares, com uma circulação, uma área de circulação enorme. Então, toda a parte de produção, a quantidade de câmeras que a gente ia ter, a equipe que a gente ia precisar para documentar o primeiro jogo lá nesse estádio, muda bastante, né? Mas a gente mais ou menos conseguiu, com o mesmo formato de equipe, documentar o primeiro dia, que é o dia da abertura do Allianz Parque. Então, se vocês assistirem primeiro tempo e segundo tempo na sequência, vocês vão ver que os projetos são bem paralelos, vamos dizer assim, na sua concepção. Uma cena-chave muito bacana de planejamento é as 3 subidas do helicóptero que a gente usa no segundo tempo. Na época, um drone não tinha o alcance que a gente queria de cenas e eu tinha uma ideia que estava na cabeça que eu queria realizar ela para o final do segundo tempo. Então, o filme começaria na demolição do estádio antigo e terminaria no pontapé inicial da partida inaugural do estádio novo. Esse pontapé inicial, a cena que eu tinha na cabeça, era um zoom out que sairia da bola, abriria e o helicóptero iria embora com aquela imagem do estádio ficando para trás. Isso foi realizado. Acerta o primeiro, apita a bola, rolando na Arena Palmeiras. Ideias que a realização correu atrás, foi muitos anos, no final das contas os 2 anos viraram quase 5 anos, depois até finalizar o projeto mais ainda, que a gente teve alguns percalços na finalização ainda, para mostrar que da ideia à realização tem que ter muito planejamento, principalmente se você tem um projeto desse tipo, que inclui passagem de helicóptero, como esse que está passando aqui enquanto estou gravando esse vídeo para vocês. Uma coisa legal de se falar de Segundo Tempo é que ele tem, na minha visão, tempos cinematográficos, vamos dizer assim, né? A obra é muito lenta, né? A obra ela tem todo um ritmo que a gente não tem noção quando vê um estádio pronto. Então, assim, eu procurei mostrar tempo, literalmente, que as coisas acontecem. Isso até para quem vê, às vezes, o filme no celular, numa TV, ele pode parecer um pouco lento, mas a ideia era principalmente pensar nele numa sessão mais de cinema, numa tela que a pessoa tem o tempo ali de ter aquela experiência da obra acontecendo, de cada etapa acontecendo. Então, transmitir essa temporalidade, isso foi uma coisa que eu busquei bastante. Outra coisa é sempre ter momentos chaves que realmente eram documentados quando aconteciam. Então, a primeira chegada do primeiro caminhão de grama naquele local. Toda uma obra aconteceu, virou só concreto, de repente a gente ia ter a primeira chegada de um pedaço de grama ali. Então eu busquei ter esses dias chaves
para documentar, né? Então, assim, foi um projeto que ele teve esse planejamento de que momentos, a gente conversava o tempo todo com o engenheiro chefe da obra para saber, etapa por etapa, o que ia acontecer, até chegar nos eventos já de pré-inauguração do estádio, quando teve um jogo amistoso, a despedida do Ademir da Guia, que a gente utilizou como final da série intervalo. Então, isso é uma coisa interessante, o pontapé de um amistoso, vamos dizer assim, de um jogo teste na arena, ele vira para a gente o nosso final da série intervalo. O jogo oficial, que ia ter a torcida de verdade, o estádio cheio mesmo, a gente guarda para ser o dia do filme Segundo Tempo. Espero que vocês tenham gostado. São alguns poucos exemplos, né, dessas diferenças de realização de projetos, né? Eu acho que o importante é a gente pensar que cada projeto, cada filme tem a sua história, né? Então, bacana a gente ter várias opções, então saber a hora que a gente vai lidar só com a realidade do jeito que ela é, saber a hora que a gente vai se planejar para tentar fazer uma ideia acontecer, né? Mesmo que ela entre com as interferências do real, né? O bacana é a gente experimentar, né? E fazer, né? Isso eu acho que é o mais importante, né? A partir do momento que lá atrás eu com as minhas amigas a gente fez Juventus Rumo a Tóquio, né? A gente pegou esse gosto, né? Essa vontade de criar mais conteúdo, né? De fazer uma coisa própria com uma cara do que você com estilo, né? Do que você pretende para seguir na sua carreira, né? Então, assim, eu acho que trabalhei mais projetos ligados ao futebol, mas depois cheguei a fazer alguns outros documentários, mas assim, foi uma construção, né, de cada curta que foi feito ali, foi gerando uma experiência que foi sendo reavaliada para posteriormente ser colocada num futuro filme, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um abraço.